Tivemos aula lá no Sebrae, acho que o pessoal gostou, né, Super, pessoal? super, super, super. Desculpa não ter podido ir mesmo, acho que estava na confusão aí, mas agora está tudo bem, graças a Deus. Não, não, tranquilo, tranquilo. Acho que esclareceu bastante, assim, só um número que faltava. Só no estado de Goiás são 410 consultores no Sebrae Goiás, tá? Cadastrados no Sebrae Goiás. Se a gente for para São Paulo, a gente chega no número de aproximadamente 700 consultores no Sebrae. Caramba. Quanto mais você vai para áreas com menos concorrência, por exemplo, Roraima, são 30. Então, o interessante é buscar praças onde a sua concorrência é menor, né? Então, acho que é um fator importante, mas a gente tem que prestar atenção muito naqueles fatores impeditivos e de riscos que eu coloquei na nossa aula. Quem não assistiu, por gentileza, assista, porque tem alguns fatores ali que é importante, ler o edital, entender os É. riscos, as restrições, que querendo ou não, se você perder a sua atuação num dos Sebrais de qualquer regional, você perde em todos. Tá Então certo, ele tem qualidade, né? é um risco muito grande. Então tenha processo, tenha um bom andamento, tenha uma boa equipe que garanta ou tenha pessoas que te ajudem a elaborar toda essa questão documental que o Sebrae exige. Assim, Exato. tem que ter um pouco de musculatura ali para aguentar e você tem que deslocar um pouco das suas horas para poder administrar isso. Acho que são esses pontos importantes, né, Nino? Até para todo mundo ter oportunidade. Acho que é importante para a gente poder ampliar essas oportunidades que nós, como consultores, atuamos no Brasil inteiro. E esse nível de responsabilidade que a gente tem, até dentro do Marketing Elevation, de garantir um nível de serviço Exato, acima do resto do mercado. Acho que a exato, exato. responsabilidade nossa aqui, a partir do momento que a gente faz parte dessa comunidade, é trazer para todo mundo que entra. Gente, vocês estão aqui para levar a régua. Nós estamos jogando a régua para cima. E é assim que a gente tem trabalhado, né? Então, acho que esse grupo aqui, participem das discussões nos grupos. É o último dia de aula, eu acho que faz parte a gente dizer isso, que essa comunidade é muito forte, ela é muito rica, e se aproveitem, usem disso, trabalhem nesse sentido, porque a gente só cresce, e sozinho a gente não cresce, né? A gente Exato. cresce em conjunto e eu acho que é importante essa mensagem aí que eu gostaria de deixar para os amigos. Não, super. E agora a comunidade Market Elevation é até case. A Ana Medeiros, eu estou preparando um material para um curso do ano que vem do IPAM, um curso à distância. O IPAM é a escola aqui de Portugal, que é tida como a melhor escola de marketing que tem em Portugal. Foi a primeira, em 84, a oferecer o primeiro curso de marketing em Portugal. E aí, um dos tópicos que eu tinha que falar era a comunidade. E aí eu podia escolher vários formatos, eu escolhi um case e a Ana pegou o depoimento de vários de vocês, pelo que eu agradeço muito aí também a contribuição de todos, sempre maravilhosa, e isso é muito importante para a gente, obviamente. Bem, vamos agora ver. Ah, não, desculpa. Perguntas em relação ao que a gente falou anteriormente. Então, negociação, proposta. Antes de eu entrar aqui na apresentação institucional do Joe, perguntas, pessoal? Fiquem à vontade. Essa parte aqui do mestre Joe, ela é curtinha. Aí, ó. Já estão vendo na tela aí? PowerPoint? Beleza. Então, olha só. Ah, esse case aqui do Joe, eu já passei feedback para ele, ficou realmente impecável, tá? Do meu ponto de vista, está muito bom. Inclusive, a parte visual eu gostei, clean e tal. A curtinha é a apresentação institucional. Todos que me mandaram, eu dei feedback nesse sentido. Eu acho que é importante de vocês terem isso. Ah, agora mesmo, uma aluna nossa, a Emília fez o contato lá com a Mercedes-Benz e aí colocou a gente em contato com eles. Aí a primeira coisa que a mulher pergunta a senhora da Mercedes, né? Manda uma apresentação para eu conhecer um pouco mais e tal. Então, isso é uma coisa importante. De Dona você. Mercedes perguntou para você, não? Dona Mercedes é gente bonita. O nome dela é Mercedes? Dona Mercedes-Benz. Ah, tá. Não, porque o nome da moça eu não lembro qual era. Mas sim, foi a Mercedes, é. Foi a Mercedes-Benz da empresa, exato.
Então, olha só. Joe Jackson, consultoria. Então, vamos ver aqui se vocês vão ter, para quem não viu ainda, você tem uma aula falando o que é apresentação institucional, você tem case, você tem uma aula que é eu mostrando um trabalho que eu ajudei a Suzana a fazer. A Suzana, ela mandou lá a versão, Nino, eu fiz isso aqui. E aí eu estava dando uma baita força para ela na época, ela foi ajustando, ajustando, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí chegou na versão final. Então vocês vão ver a versão primeira e a última na altura, né? Ela pode ter mudado já, tá? O Joe já mandou tudo redondinho aí. Então olha só. Joe Jackson Consultoria, consultoria em marketing, gestão de vendas, apresentação institucional. Olha, primeiro que eu gostei, aí pode ser gosto, né? Eu falei para o Joe que eu não sou um cara bom de ver essa parte visual, de design e tal. Então, de repente, eu gostei disso aqui. A Cláudia que manja disso fala assim: não, isso aqui está cheio de erro, porque é assim, assado e tal. Então, eu não sei. Mas eu gostei de estar simples, de estar clara, as cores eu gostei, tá? Então, por mim, está tudo tranquilo. Olha, eu gostei muito desse detalhe que vocês repararam, o estratégica destacado, né? Numa fonte, a fonte muito sofisticada ali, né? Tá bonitinha, clara de se ler, e aqui com destaque a parte estratégica, que até na hora da gente lê consultoria estratégica em marketing, gestão e vendas, que dá um diferencial. E além disso, marketing, gestão e vendas que ele colocou aqui são coisas que casam muito bem, né? O Faga da Moca 21 trabalha dessa maneira, salvo erro, o Adailson trabalha dessa maneira. Aliás, o pessoal que for entrando aí puder colocar a câmera, por acaso, por favor, coloque. Então, acho que roda muito bem. Marketing e vendas, certamente, são muito casados. É, E gestão, aí sim, eu tenho já uma coisa mais ampla e tal, mas eu acho que cabe, acho que casa bem. É legal que. Com quem que eu estava falando hoje? Eu estava falando com algum aluno hoje sobre estratégia corporativa. Ele me pediu. Foi um comentário no YouTube, mas de um rapaz que por acaso está em todas as nossas lives. É, ele nunca fez curso nenhum, não tem problema nenhum, né? A gente acaba trocando ideia também com ele. Você vê que eu sou assim, né, cara? Eu tenho que realmente parar, isso é um troço muito meu. Tem uma galera que eu vou ali respondendo, daqui a pouco eu já estou ali com um cara e às vezes eu atraso o aluno que estou ali falando com fulano, eu tenho que também parar com isso. E aí esse rapaz de conversando lá, e a gente conversando sobre estratégia corporativa, eu não falei isso com ele não, mas eu falei assim, cara, aí eu peguei uns livros que eu tenho aqui, fui vendo ali uns tópicos, né, para poder lembrar, recomendar ele e tal. Eu falei, cara, é impressionante como é que tem tanto marketing nas coisas, né? Porque quando vai falar de estratégia, o cara fala de produto, o cara fala de preço, o cara fala comunicação, por acaso, eu acho que não necessariamente, mas fala, obviamente, de clientes, né, ou dos segmentos que vão ser trabalhados. Então, gostei muito aí dessa primeira. Deu errado. Tá bom. Novamente. Essa aqui é a Siri. A Siri, quando eu quero, ela não me fala, e aí, às vezes, Ô, ela se Nino, mete na conversa. deixa eu só dar uma sugestão. Sim. Joe, marketing, vendas e gestão. Eu pensei Marketing, nisso. marketing e vendas estão mais próximos. Eu pensei nisso. Então, você amplia. Então, É, marketing, é. vendas e gestão. A única Pensei. sugestão que eu daria seria essa. Ô, Faga, sabe por que que eu não falei isso, cara? Porque, eu vou te falar, você está certíssimo. O Faga está certíssimo. Joe, marketing, vendas, gestão. Só que eu pensei o seguinte: primeiro, que eu acho que soa bem, marketing, gestão e vendas, é como desce mais fácil a frase, né? E a outra é que eu fiquei com receio dele colocar marketing, vendas, e aí o gestão fica mais isolado, sacou? Mas o Faga tem um bom ponto. De fato, marketing, vendas está mais perto, mas eu não sei, mas isso aí. Porque ele pode confundir marketing, gestão em vendas. Também pode ser, também pode ser. Boa, tá bem, tá bem. Por isso por isso que eu comentei. Até É. porque eu faço a mesma coisa que você. Só que eu vou além, eu vou em processos operacionais também. Então, eu falo marketing, eu falo Vendas. vendas, na realidade, eu falo vendarketing, gestão, planejamento e processos. Mas eu acho que a tua abordagem está linda, cara. Parabéns. Né? Tá muito legal, meu, tá muito legal. Aí depois, aí é que tem umas coisas também para poder falar. Ó, eu, novamente, eu gostei muito da parte visual. Eu adoro isso aqui de numerar. Eu acho que é muito mais fácil de falar. Um desses alunos que eu comentava no início da aula, né? Falei assim, pô, tem aluno que o cara há 6 meses fez o curso, me mandou 4 arquivos, né?
O único que eu vi até o momento tinha 51 slides e não estava numerado. Aí é chato de ficar vendo qual é o número. Eu acho que facilita. E é um detalhe, ele pode até, se ele achar que isso aqui está afetando muito visualmente, coloca menorzinho ali o número e tal. Olha, o que eu tenho para poder falar aqui? Primeiro, tem uma diretriz que, ironicamente, tem gente de conteúdo que parece que descobriu isso agora, né? E eu lembro do Bruno Rodrigues, né? Bruno Rodrigues é um dos maiores nomes de conteúdo no mundo, em língua portuguesa, certamente. Foi o pioneiro do Brasil nessa área. Ele tinha curso de marketing de conteúdo, chamava WebWrite na época, né? Era o equivalente. Eu acho que o primeiro livro dele pode ser de 2008, viu? Cláudia, você conhece o Bruno Rodrigues? A Cláudia não está aí, não? Cadê a Cláudia? Não está aí. Eu acho que a Cláudia já falou do Bruno Rodrigues, acho que ela conhece ele. Bruno Rodrigues, muito bom ele. É, foi consultor da Petrobras durante muito tempo e tal. Bom, e aí ele já falava há muitos e muitos anos o seguinte: quando a pessoa está lendo alguma coisa, na verdade, ela não está lendo, ela escaneia. Ela escaneia. Esse conceito de escanear o conteúdo em texto, tá? Ou uma página, quem também fala isso é o Steve Krug, lá do Não Me Faça Pensar. Quando eu estou escaneando, tá? Essas coisas que, tipo, vem aqui, perdão. Eita, fiz uma cagada qualquer. Eita, opa, opa. É que eu coloquei um comentário, agora ficou horrível. Deixa. Essa coisa que tem uma tarja ali azul, ó. Isso chama atenção. O cara vai primeiro ali. 20 anos estando professor universitário empresário, conheço a realidade do mercado, pá. Né? Então, isso é um efeito bem legal. O outro é colocar umas coisas em negrito, ó, tipo, tá aqui, ó. Posso deletar. Atuando como professor e empresário. Eu não sei nem se eu colocaria, o Joe, professor universitário. Eu colocaria professor, eu acho que já está meio que implícito, tá? Bom, e outra, isso aqui é sempre muito bom. Foto de você em ação. Então tá aqui o Joe numa posição de autoridade, né? Lá na frente do palco, um monte de gente lá olhando para ele, explicando uma coisa, tá? Bem vestidão lá e tal. Ainda tem um detalhe interessante atrás, a bandeira do Brasil, né? Aí cabe só uma ressalva que recentemente a bandeira do Brasil também acabou tendo outras conotações, a gente tem que ficar um pouco esperto, né? Você pode usar isso para poder se aproximar da conotação que foi ter, ou se distanciar, mas só para lembrar que, enfim, infelizmente ou não, pense você como quiser, mas houve essa apropriação. Mas legal ali, a bandeira do Brasil parece que é um lugar oficial, de repente um lugar ali público e tal, então muito bacana essa imagem. Eu também provocaria o Joe a fazer um teste, Joe, e de repente colocar essa sua imagem em preto e branco e ver se fica legal também. Às vezes dá um charme, tá? Um teste. E também gostei disso aqui, tá? Isso aqui, ó. Essa foto significa tal coisa. Ele colocou lá workshop para o sistema tal. O que que eu evitaria de explicar? Imagina que você vai colocar assim, workshop para os cooperados das lavanderias de lã do sul de Belo Horizonte. Aí não é nada, né, bicho? Pô, tá bom, tinha 8, esse aqui são os 8 caras que estavam na apresentação. Né? Aí você não precisa falar nada. Mas quando for uma coisa que é uma marca de peso, ou então, dentro do seu métier, não, Nino, o pessoal que for ler lá, cara, o CMG, o cara fala assim, bicho, esse cara aí, tá? Coloque. Então, novamente, acerto. Depois, 3. Vamos lá comentar aqui algumas coisas. Olha só que legal, né? Tá? Como fazemos? Claro. 1, 2, 3 também está claro. Aqui, olha, podia estar mais bem alinhado, mas eu falei também já com o Joe isso, tá? Eu falei assim, Joe, olha, passa aqui para um cara de repente ver ali uma vírgula que está no lugar errado, isso aqui deixar mais alinhadinho e tal. Isso aqui é bobeira, 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 tá? Então o cara vê ali como fazemos, aqui as etapas, 1, 2, 3, 4, fácil também de entender, com frasezinha e tal. E novamente lá o Joe como a posição de autoridade e ainda com esse charme de o poder estar no cliente aqui, né? Coisa que às vezes a pessoa ela passa o olho, ela não vai, tipo, talvez fixar, poder estar no cliente, mas ela, sabe como é que é? Ela pegou aquela mensagem ali guardada, aquela tal da. Isso aí vai ter uma polêmica tremenda, né? Que tem muita gente que não acredita em propaganda subliminar, ou estímulos subliminares, né? Eu não teria opinião. Eu já li coisa desde que é fanfarronice até outros que é uma coisa bem séria e tal, mas eu acho que esse detalhe soou muito bem, né? Enriqueceu ali a coisa, tá? Então,
também mandou bem, tal como fazemos. No máximo, se você... Alguns usam arquétipos, né, Nino? A águia. Alguns Sim, usam, em vez da imagem, usam arquétipos e, sim. em alguns casos, funciona bem, dependendo do mercado. Verdade, verdade, com uma observação. E aí eu lembro de um camarada, eu tive uma sorte na faculdade, é, e aí só aquela sorte que a gente dá, não sei nem como é que o cara foi parar lá, né? Minha faculdade não era grande coisa, também não era faculdade ruim, mas... E aí, cara, a gente foi ter, numa certa altura, aula de fotografia com um cara, o nome do cara era J-A, Nami, como se fosse name em inglês, né? Jonami. E assim, no meio de fotografia, o cara era tipo, sabe, aqueles caras que fazem uns experimentos malucões assim e tal, né, umas exposições ousadas e tal. O cara foi dar aula pra gente. E aí eu lembro, cara, que em uma certa ocasião, fixou na minha cabeça isso, ele falando, depois eu vi isso em outras áreas, né, mesmo em marketing, em neuromarketing e tal, que a gente tem imagens com pessoas, a gente te ajuda a conectar, né? Então, claro, eu posso ter uma águia aqui, eu posso ter um urso, né? Mas a pessoa faz aquela conexão maior, mas sim, de fato, e também vai muito de gosto, não é verdade? Nesse briefing que eu falava para vocês do livro lá, eu coloquei assim, ó, coisas que você tem que evitar. Eu coloquei, olha, eu não gosto de desenhozinho de criança, eu não gosto de animais, sabe? Né? Animais assim eu gosto, na capa, né? Na capa do livro. Então depende, mas sim, uma observação Ô, pertinente. Nino, e o nome do Joe é super forte, né? Ele é Exato, homônimo não tem de como esquecer. um mega artista do pop, do British pop dos anos 80, Joe Jackson. Não, e outra, e ele já tem Stepping aquele Out, o Joe sabe disso. e o Joe tem aquele quebra-gelo já, que é aquela coisa que assim, você é americano, você é brasileiro, né, cara? Porque tem aquele nome diferente, né? Então, beleza. Legal. Achei Áreas de bacana. atuação, tá? E eu gostei muito também dessa sutileza aqui, Joe, também no escritinho aqui. Né? Então, um, dois, três, quatro, as áreas que ele atua, planejamento estratégico, marketing de comunicação, atendimento, venda, treinamento e capacitação. Claro também, né? Eu não preciso nem ler o resto. Isso aqui está claro o que é. Planejamento estratégico, marketing de comunicação, atendimento e vendas, treinamento e capacitação. No máximo, se eu quisesse ser chato agora, eu poderia falar assim, olha, nisso aqui, onde é que tu encaixa a gestão? Tá? Será que a tua praia é mais marketing e vendas? Não sei, depois você pode falar também, corrigir uma besteirinha ou outra, né? Que tá aí, fidelizar e tal. E golaço novamente, adorei. Depois, quem é Joe Jackson? Tá? E aí, mais uma foto lá dele. Eu, Nino, agora vai virar o seguinte, tá? Eu sou um cara também meio suspeito para esse tipo de coisa, porque eu odeio as minhas fotos posando para foto. A galera que trabalha comigo tem um problema tremendo, né? Porque eu tenho pouca foto em ação, até porque eu não tenho paciência, não tinha antes celular com câmera boa, depois te comprou o celular. Eu também. Pois é, não tem que ter mais. Eu não gosto. Mas é claro que aqui ele está muito bem posado, está super elegante. Aqui também um computador bacana, um cenário legal, golaço, então. Aí também, novamente, eu, Nino. Eu até tenho várias fotos minhas, só que eu não gosto, mas eu tenho, eu uso também e tá bacana. Blusa também ali escura, golaço e tal. E de cara, que é Joe, mais de 20 anos como consultor, professor e empresário. E depois tem aqui mais um. Essas fotos minhas, então, que eu estou literalmente tirando ali a 3x4 na coisa, eu também não gosto. Agora, nessa aqui, Joe, eu vou também falar um detalhe que eu acho também que foi proposital. Ao longo das conversas com o Joe, durante o nosso curso, em mais de um momento, eu lembro, e também se eu estou aqui falando coisa errada, Joe foi pronto aluno, você me corrige, eu lembro de ter falado com o Joe que, no caso dele, no caso também do Adriano, que também está ali com a mão levantada, já te chamo já, Adriano. No caso de tantos de vocês, esse ou background passado, ou até atual, se for o caso, de dono de empresa, empresário, eu acho que vale a pena sempre falar. Eu acho que é uma coisa que, para o outro lado, dá uma certa tranquilidade, né? Eu penso que, ali no mínimo, uma pessoa que foi dona de empresa, o cara tem realmente algumas. Né? Tudo bem. Eu fui dono já de. Aquele garoto lá de 25 anos que ele fala que é, como é que é? Serial, investidor serial. Né? Assim, não, isso não leva nem em consideração. Agora, uma pessoa com experiência, né? Já teve empresa, não tem 6 meses a empresa, tem já anos a empresa. Você fala assim, cara, esse cara aí, primeiro que não é bobo, tem empresa há muito tempo.
né? Depois que tem certas coisas que ele já vivenciou com certeza, né? Um funcionário que fez uma coisa lá errada na empresa, um cliente que deu calote, um problema de fluxo de caixa, né? Ter que segurar um custo numa certa época e tal. Então, são coisas interessantes de se falar, tá? Depois, como que eu atuo como consultor? Aqui, Joe, embora você vai me dizer que está, e eu concordo, implícito talvez, aquela ideia de trabalhar quatro mãos, né? Você colocou atuo próximo. Eu até prefiro. Aí pode ser também Nino, preferência, você prefere assim, eu prefiro assado. O quatro mãos dá essa coisa de ser próximo, de fazer junto, de estar ali presente, né? E eu acho que sai um pouco daquela mesmice que todo mundo fala, que eu trabalho perto, você é mais importante e tal. E novamente uma foto aí muito bem tirada, num ambiente bacana, golaço, muito bom. Experiência e portfólio, um monte de marca lá legal. Eu conheço várias dessas marcas aqui, algumas não, mas tem a importância certamente, tem lá a ver com o trabalho lá que ele tem, algumas marcas de porte já muito maior, né? Porte nacional e tal. De repente o CRA, o cara pode não conhecer o CRA de Minas Gerais, mas tem tudo quanto é lugar. Aí o cara vê XP, o cara conhece, Fumec, o cara conhece, e por aí vai, tá? Legal. Depois, opa, desculpa que foi erro meu, calma. Por quê? Pá, tá. Casos de sucesso. Novamente, uma coisa importante que vários de vocês também não estão colocando, né? Ah, Nilo, mas quando a gente não tem e tal, foi aquilo que eu falei para a Cassiana na outra aula. Pô, Cassiana, já está há tanto tempo em empresa, você tem vários casos legais. Só que você era gerente de uma empresa, você era diretora de uma outra empresa, mas não é caso teu, né? Você não pode colocar caso do outro. Ou então, caso que o cliente fala, me explica esse troço aí. Ah, você não sabe porque você era estagiário, tá? Caso de sucesso. Aí ele colocou aqui três, colocou uma coisa ali mais curtinha, beleza. Tá claro quais são as empresas, né? Um textinho ali, fotinho, beleza. Aí talvez também, Joe, o que você podia fazer era, junto lá com o designer, ver se dá para deixar um pouco mais leve para seguir o resto dos slides, ver se está um pouco cheião. De repente, aqui tem uma coisa mais pixelada nessa imagem nessa. Detalhe, bobeira, que você vai ajustar facilmente. Ô, Nino, deixa eu fazer uma observação nesse Por favor, por ponto. favor. Tem um ponto importante em relação ao Sebrae, em relação a clientes, em relação ao LGPD, tá? Hum. Por exemplo, Sebrae, projetos meus junto ao Sebrae, eu não posso divulgar que eu fiz o projeto junto ao cliente. Eu sou vedado a dizer que eu fiz o trabalho para aquele cliente, tá? Então, por edital, eu não posso fazer isso. Quando não é este caso, o que que eu te sugeriria, Joe? Conversa com o cliente, mesmo uma conversa via WhatsApp, porque o WhatsApp também é documento oficial. Então você fala: olha, eu vou te colocar no meu portfólio, o que que você acha? Vou mandar o portfólio, ver o que você acha, aprova e tenha alguma confirmação documental, seja uma conversa de WhatsApp, para você não ter nenhum problema posterior. Por quê? Porque eu já tive esse problema no passado, tá? Isso em 2007, 2006. Antes de eu ter a Moca 21, de ter estruturado, eu tinha Organizare, eu estava trabalhando com um cliente, eu fui atender a Marabras. Marabras entrou com processo contra nós, dizendo que nós estávamos usando o nome deles indevidamente, quando não era verdade. Fomos para o processo, ganhamos, obviamente. Tá? Só para deixar você não ter dor de cabeça como eu tive no passado, lá em É. 2005, 6 e 2007, quando eu trabalhei com os árabes lá da Marabras. Eu já vou passar. Paganello, Tá, tá, rapidinho, Nino. Eu tá, tenho no meu contrato duas cláusulas. Uma que o cliente me autoriza a usar a imagem dele no meu site e nos meus materiais. E segundo, que ele me autoriza a utilizar como caso de sucesso. Isso já está Seguro. detalhado no contrato para eu evitar qualquer problema. Mas eu Tá entendi, seguro. Paganello, vale a pena Tá validar. seguro. é. Inclusive, o que que eu tenho feito, tá? Eu estou passando por um processo agora que eu estou pagando um advogado para refazer os meus contratos com os meus clientes, advogado mesmo. O cara vai analisar os contratos que eu entrego, e analisar os meus contratos de parceria com os meus consultores. Então, Eu, são eu pontos fiz que, assim, isso depois há que 5 anos, para eu evitar estou esse problema. fazendo. Eu fiz isso. Eu já fiz isso com os clientes, agora estou fazendo com os consultores até para melhorar essa dinâmica. Então, acho muito importante esse tipo de assessoria, tá? Sim, ó, antes de passar aqui para Adriano, depois tinha uma outra pessoa também como levantada aqui, agora não vou lembrar quem é, mas por favor, levante de novo. Ah, na minha experiência, eu lembro que em certa altura, quando eu comecei a usar muito logo de empresa grande, eu fui também conversar com o advogado,
o Faga está certíssimo, pode dar problema e tal. O que ele falou para mim é o seguinte, Nino, na prática, o que acontece é, você está lá usando lá Souza Cruz, por exemplo. Aí vamos supor que o cara, né, queira, não sei lá, você usou errado e tal, qualquer coisa. O que vai acontecer é que o cara vai te mandar lá uma encheção de saco, aí você vai pedir desculpa e vai tirar. Então não tem também grandes consequências se a pessoa também obedecer, é claro, né? Então o que que eu fiz? Ah, eu eu prefiro eu prefiro fazer assim. Quando eu estou no momento bom com o cliente, mais para o final do contrato, né? No momento bom, porque também o patrocínio ruim não vai adiantar nada, né? Eu levo para o cliente a ideia como se fosse uma coisa alucinante para ele, né? O Isoforte, olha, você sabe que a gente trabalha com várias empresas legais, aqui fizemos um trabalho bacana, etc. Olha, a gente selecionou só 3, 4 empresas para colocar lá como case e eu queria muito que entrasse a sua. O cara vai adorar a ideia, o cara vai adorar. Aí depois você pode lá fazer uma escritinha e tal. A outra coisa também é o seguinte: nesse tipo de caso que o Joe colocou aqui, que eu coloco na minha apresentação, a gente está ali sendo muito raso, né? Então a gente não está revelando coisas da empresa, sabe, e tal. Então também deixa a coisa um pouco mais tranquila. E por fim, normalmente, quando a empresa tem essa pegada mais chata, o Faganella falou de uma empresa grande, inclusive também com recentes polêmicas, né, e tal. Então tem empresa que é mais chata do que outras. A própria empresa, às vezes, já meio que deixa claro como é que a coisa funciona. Por exemplo, no caso da Johnson Johnson, a Johnson Johnson, o cara não deixou nem eu tirar foto. Em São Paulo, o ambiente que eu fui lá deles, lindo e maravilhoso, era quase que uma floresta, assim, um lugar e tal, com várias áreas de, sabe, arborizadas, jardinzinho. A área do fumante parecia lá, cara, assim, tipo, que eu tava na floresta amazônica, parecia ali em São Paulo. Cara, eu fui tirar foto nessa florestinha, não pode. Eu falei, cara, o cara não sabe se eu vou estar no jardim botânico ou então. Não, não pode. Aí tudo bem, é um cliente que eu já sei que o cara vai arrumar problema com certas coisas. E no outro caso, o caso da Toyota, que ele já tinha lá um contrato todo pronto do que pode e o que não pode. Então, sim, o Faga está certo, menor dúvida. Entretanto, nesse caso, eu acho que vocês todos podem dar uma certa relaxada, sacou? Tipo, cara, vai lá, usa, coloca aí e tal. Se der galho, vai ser aquele troço, né? O cara vai ter que ter feito o trabalho contigo, vai ter que realmente ter alguma coisa contra o Joe, né? Porque, né, trabalhou mal, tá mentindo, um troço desse, aí vai encher o saco, você fala, tá bom, meu irmão, desculpa, tirei, pronto, passou. E aí a coisa não vai para frente. Mas sim, Ô, Nino, idealmente. só outra coisa, coloca essa cláusula depois que você negociar o valor, tá? Porque Uhum. senão ele pode querer usar isso como barganha para reduzir um pouco, dar um desconto. É. Ah, mas você vai usar ele, pô, blá, blá, blá. Então, faça isso no momento, se possível, E no after that. caso, no caso do Faga, no meu caso, no caso do Joe, no caso de alguns de vocês, quem é professor é mais fácil ainda, né? Que aí você fala que vai usar case numa aula, ou então você chama o cara para dar uma palestra, pronto, fica tudo lindo. Vai lá, Adriano, diga lá, mestre. Boa noite a todos, boa noite, Nino. Um abraço. É pergunta bem simples mesmo. Vocês estavam falando, por exemplo, né, do portfólio aqui do nosso amigo, a respeito das fotos, das imagens, por exemplo. No meu caso, que não tenho, né, nenhum local específico tirando foto, palestra, esse tipo de coisa, o que seria, como pode ser feito em relação a isso? Pode Tá. ser substituída, até que vocês falando até de questão de arquétipo, né? Mas tem áreas que às vezes não vai encaixar um arquétipo legal dentro do portfólio. E aí, Não, nesse mestre, caso, o que pode ser feito? ó, eu acho que assim, ó, eu e o Joe, imagina, a gente tem uma foto em ação, né? E aí você não tem foto em ação. Você pode fazer, por exemplo, simular, né? Você pode ir para um auditório depois da palestra e falar assim, não, vem aqui rapidinho tirar uma foto, tal, simular. Ou, cara, hoje em dia, eu falei com vocês na aula passada isso, cara, e aí você vai se lembrar, Adriano, porque foi um colega, eu acho que da nossa outra turma. Bicho, ele mandou para mim umas fotos que eu falei, cara, alucinante, tu fez aonde, cara? Quem foi o fotógrafo e tal? Ele falou assim, Nino, eu peguei essas minhas fotos aqui, todas tronchas, ou semi-tronchas, e fui no aplicativo tal que eu esqueci de inteligência artificial, e o bichinho fez tudo, cara, sacou?
Pergunta lá no grupo, porque a galera. Lá tem o Marlos, tem o Marcos Lenini, que são o Rodrigo Bernardi, que Entendi. manjam de Artificial Intelligence. Fora esse cara, que eu não vou lembrar quem foi, se alguém se lembrar, um moreno meio fortão assim. E outra, o Adriano, ele até fez, quando ele colocou lá, ele falava: não, deixa um pouquinho mais magrinho. E o troço fazia, cara. Entendeu? Entendi. Impressionante. Então dá para você fazer. Né? Ó, agora coloca eu numa posição, dando uma palestra no auditório. O troço coloca você lá. Então, eu não lembro qual é o aplicativo, mas eu acho que dá para te perguntar no networking lá. Não, eu vou perguntar lá. Valeu, Nino. Um abraço. Muito bom, muito bom. Agora, eu vou tentar fazer um teste essa próxima ida ao Brasil agora. Eu não vou querer fazer foto com fotógrafo, que é como eu tenho feito, eu coloco lá no site na plataforma para vocês, né? Eu não vou fazer foto com fotógrafo. Eu vou tentar tirar com o telefone direitinho, aqueles iPhones mais profissionais, né? E depois vou tentar trabalhar com Artificial Intelligence. Eu vou fazer esse teste também lá na nossa equipe. Exceto no dia do lançamento em si, o pessoal que foi lá em São Paulo vai se lembrar, tinha uma menina fotografando, lembra? A gente vai chamar ela de novo. Mas para isso, a gente vai tentar usar, porque eu fiquei impressionado com o trabalho que o aluno fez, cara. E outra, ele pagou ali, cara, foi tipo o primeiro mês, que era, sei lá, $7, depois cancelou, entendeu? Não ficou o ano inteiro pagando. Ele pagou e parou, foi muito legal. Fala, Tem um Cassiana. aplicativo que eu acho que é Fiverr, né? Fiverr. Então, Fiverr. Barão, tem um monte de aplicativo, uns melhores, outros piores. Esse que o aluno usou, na altura ele compartilhou no grupo. Eu não vou lembrar nem quem é o aluno, só vendo foto, vendo o rosto, e ficou muito bom, e eu não lembro o nome, tá? E eu acho que algum colega vai, de repente, saber perguntando lá no grupo. Diga, Cassiana. Eu tenho uma dúvida com relação, estou terminando a minha apresentação, experiência e portfólio, da experiência que eu tive no corporativo, eu atendi grandes marcas, Burger King, McDonald's, Santander, Kumon, várias marcas. Só que o case eu estou montando em cima dos estudos que estão no Diga. 1 ou 2, Tu que tá não tra- são mais, né, como essas. Tá. Voltou? Não, tu travou, mas eu acho que eu entendi. Eu vou te responder. O que eu faço? Sim. Coloco assim mesmo. Essa é a minha Então, dúvida. eu faria o seguinte, ó. Ah, eu vou te falar o caso que eu vivi e eu acho que é igual ao primeiro que você falou. É, você pegar no meu portfólio, que vocês têm lá na pasta, tem um slide que é assim, sei lá, serviço de consultoria para agências, uma coisa dessa, ou em parceria com a agência. Aquela lista são coisas que ou o Nino, ou a Nino Carvalho Consultoria, a gente ficou mais ou menos um ano e pouco fazendo uma parceria com uma grande agência, a gente fazia, mas assim, bicho, tudo da parada. Tudo do serviço. Então, se alguém falar assim, ô Nino, o que vocês fizeram aqui para, sei lá, Lili, que eu acho que é uma das empresas que está lá. Por acaso, Lili não vou lembrar, porque depois eu coloquei o Rodrigo Chagas, que tem Masterclass para vocês, e ele foi assumindo essas parcerias com a agência. Ó, fizemos isso aqui, foi a gente que fez. Então, se o seu foi, Nino, eu estava também, tipo, numa agência, e aí lá a Mercedes contratou os caras para fazer um trabalho de geomarketing e eu fui líder do projeto, eu montei como é que é ser o projeto, depois eu fui lá, implementei e tal. Eu atendi esse cliente, tá? Aí eu acho que você pode colocar lá a Mercedes e se alguém perguntar, Cassiano, me desculpa, eu trabalhei na Mercedes. O que você fez lá para a Mercedes? Olha, para a Mercedes eu fiz isso, isso e isso. Na altura eu estava vinculada à agência XPTO e a gente desenvolveu esse trabalho, foi assim, assim, assado. Beleza. O problema que tem para o cliente, eu sempre reforço isso, não é qual era o teu vínculo empregatício com fulano. Era o que você fez para saber se você realmente sabe fazer aquilo e domina. Entendeu? Então, isso que é o barato. Aí sim você pode colocar lá. E em relação a cases, indiferente. Pode ser uma coisa só sua, Cassiana, da empresa. Você vai lá relatar o case, e aí o filtro é exatamente esse. Né? Perguntar assim, Joe, o que você fez para o Já Açaí Sorvete? Aí vai olhar e me descrever tudo o que aconteceu. Cara, por que eu vou perguntar se ele era CLT ou se ele, sabe? Não,
não acontece. E outra, e se perguntar? Ele fala, não, nesse caso da Já, por acaso, eu era o diretor de marketing da empresa. Beleza, cara, o cara que fez o troço todo, tá? Muito bem. Cíntia, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Ei, Nino, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar sobre essa questão de cases. Como eu lido com pessoas físicas e muitas vezes não é interessante para elas a exposição, se eu posso comentar por pontos resolvidos, contando um caso. Seria mais para a pessoa que está lendo se identificar com aquilo, e não para poder dar um crédito de alguém que eu atendi ou não. Isso vale a pena ou não? Isso pode ser dispensado? Tá, é uma boa pergunta. Olha só, em primeiro lugar, pessoal, os cases e os depoimentos, ou seja, case tipo está aqui no slide lá do Joe, Isofor, ou então depoimento tipo tem lá. A aula do Nino é muito legal, todo mundo deveria fazer, Cíntia Guimarães. Então, case ou depoimento, você faz aquilo para que aquele case ou depoimento forge esse elo, né, esse vínculo de empatia, de proximidade com o teu prospect, né? Então eu vou ter lá um case falando da Isofor, não é só para dizer que eu trabalhei para a Isofor e eu sou bonzão. É para dizer o seguinte, cara, olha só, eu peguei um problema que era, os caras tinham 6 unidades, eles tinham que fazer um lá de construção civil, aí eu fiz o plano estratégico e não sei o que lá, e eles faturaram tanto. É isso. Aí o cara vai falar assim, opa, meu problema é parecido com esse. Eu também tenho aqui uma coisa de espécie no plano estratégico. Ou então, né, a Cláudia fala assim, olha, eu estava perdida na minha carreira, encontrei ela do Nino e tal, e hoje em dia eu sou uma consultora feliz. Aí o cara fala, puta, cara, eu também tô meio perdidão aí, então isso aí me conectou comigo. Tá? Essa que é o vínculo que a gente coloca. Então, quando eu tenho lá, claro, né, também é legal eu ter lá o Isofor, porque é um grupo grande, também tem isso, é verdade. Agora, a ideia imagina que eu segmento lá meus alunos do MEL, tá? Ou meu cliente de consultoria, aí falo, olha, tem um pessoal que faz o curso porque quer o diploma, um pessoal que quer fazer o curso porque fica muito sozinho em casa, um pessoal... Cada segmento desse que eu vou trabalhar, eu deveria ter ou cases ou depoimentos representando aquilo para aquele público daquele segmento se conectar. Opa, eu sou um cara que estou hoje em empresa e quero largar a CLT para ser consultor. Eu li o depoimento do Regivaldo e da Mirna e me conectei, porque são pessoas que também estavam com esse coisa, aí fizeram o curso, mudaram de carreira, legal, me conectei, é isso. Então esse é o foco. Agora, no seu caso, e no caso de alguns outros colegas, também do Nelson Barão também é similar, você não quer ver, né, do tipo, Flávio Tassi foi o meu cliente, ele tinha apenas 350 mil na carteira, mas eu diversifiquei aqui os portfólios dele e ele hoje em dia tem um patrimônio de mais de 5 milhões. O cara não quer isso, né, obviamente. Né? Ou seja lá qualquer segredo que você for revelar. Aí você pode colocar talvez uma coisa sem citar o nome, né? Então, Family Office XPTO, né? Nosso trabalho para esse Family Office foi assim assado, ou para esse empresário foi não sei o que lá, ele tinha um problema que era isso, isso, isso. Então você não falou se era o João ou a Maria, né? Você falou que era um empresário. Aí talvez para uma coisa dessa mais anônima, mas seja o caminho que você fizer, tenta pensar que a tua preocupação principal e particularmente no teu caso, é menos o nome Isofor. E mais o que você está falando, o cara fala, puta, eu estou nesse caso aí. Eu li aqui 4 depoimentos ou 5 cases. E esse aqui, Cíntia, né, senti confiança, porque eu também estou nesse ponto. Eu também estou um cara aqui que estou com esse problema e a Cíntia foi lá e resolveu, então é isso que eu preciso. Essa resposta que você tem que dar. E vou falar mais para vocês. Eu não sei se no curso eu falo esse caso. A primeira vez que eu trabalhei com isso de maneira mais consciente e que deu certo, efetiva, foi lá no British Council, e o que a gente fez foi, a gente pegou diversos, nesse caso não era nem segmento, né, eu estava mais bobo na altura, diversos perfis de alunos exemplares que foram para o Reino Unido, pago pelo governo britânico, para fazer o trabalho e voltaram para o Brasil, né? E aí a gente pegou, e aí a gente falou assim, cara, olha só, tem um pessoal que tem família, o outro que está num emprego estável, e aí ir para fora dá um frio na barriga.
um outro que é um jovem que quer explorar o mundo. A gente pegou vários desses exemplos para colocar depoimentos, e aí ia lá a Cassiana. Aí a Cassiana é lá o cara que tem família, fala, não, você não tem nada a ver comigo que eu não tenho família. Opa, aqui está lá a Gabriela, que também é uma mulher jovem, e que foi lá para Londres para fazer um mestrado e viajou pela Europa e não sei o que lá. Puta, é isso que é a minha onda. E ela se conecta com aquela pessoa, sacou? É mais esse foco. Aí se é Gabriela, João ou Isofor, menos importante, particularmente no teu caso, tá? Beleza, Cíntia? Vai lá, Gabi. Então, Nino, eu fico um pouco na dúvida na questão de fazer uma apresentação institucional como Gabriela, consultora, ou como uma empresa de consultoria, que é o que eu e a Janaína estamos fazendo, né? A Janaína vem trocando uma ideia aí com você já há algum tempo também relacionada a isso. Sim. Ou se, por exemplo, dentro da nossa apresentação, a gente pode, dentro da apresentação institucional da empresa, a gente pode fazer uma parte falando sobre a gente também, né? E fica mais legal dessa forma. Então, eu não sei se eu cheguei a falar com vocês duas, mas tudo tem pró e contra. E eu acho que, primeiro, que lá o nomezão da consultoria, eu tendo a achar que Nino Carvalho, Gabriela Lima Consultoria, Cassiane Regivaldo Consulting é ruim, tá? Aí eu coloquei várias contingências para explicar por que Nino Carvalho, né, na altura. Nino Carvalho estava bombando o nome na altura, estava em vários lugares legais e tal, então show. Hoje em dia, se eu fosse lá, né, eu vou voltar para o Brasil fazer um monte de coisa. Eu acho que de repente eu nem voltava como Nino Carvalho. Sei lá, Market Elevation Consulting, como outra coisa, né? Sim, Sim, você ia falar uma pode coisa? falar. Tá. Não, pode Então, a falar. primeira coisa é do nome, tá? Agora, dentro de XPTO Consultoria, no caso de serviço, consultoria, corretora de seguro, corte de cabelo, curso, muitas vezes o fornecedor é o serviço. Então, é importante, no nosso caso, tá lá a Gabriela, aí também tem a Cassiana, aí tem o consultor lá que é o Joe. Isso é legal de ter. Só que a marca da consultoria é XPTO. E aí a gente tem a Gabriela, o Nino, o Joe, e aí outros da equipe, né? Vocês vão ver que na minha apresentação institucional, eu tenho lá um slide de umas 6 pessoas. Aí eu tiro 3 quando não precisa, que é muito excesso, ou então eu fico só com 2 e chamo um 7º que eu não tinha colocado para poder pegar bem naquele caso, né? Então pega bem realmente você mostrar quem é que está por trás é que nem startup, né? Então Nino Carvalho Enterprise é ruim. Agora, na minha startup XPTO, a equipe só tem fera. Tem o Nino, tem a Gabi, tem o Flávio. Aí é maneiro o cara saber. Tá? Respondi? É isso aí? Não, é exatamente essa a dúvida, porque não vincular ao nome, talvez dependendo futuramente a coisa assim expanda, cresça, e aí a gente não precisa estar vinculado ao nome, né? Pode ser Exatamente. algo mais genérico. Exato. E Exatamente. num primeiro momento também é difícil pelo seguinte: quando eu tenho XPTO consultoria, eu tenho que colocar no mercado, fazer os meus segmentos que eu quero atingir, conhecerem XPTO consultoria, aí começarem a entrar no site e tal. Quando eu tenho Gabriela Lima Consultoria, e imagina que a Gabriela Lima, no momento, ela não é uma autoridade naquele assunto dela. Então você tem 2 trabalhos: falar de Gabriela Lima e que você é consultora, né? Então, na época, como eu estava ali no momento bom, digital era muito iniciante e tal, então eu falei, cara, isso aqui vai dar certo e pronto. Teve prós e contras também. Hoje em dia eu já não faria, né? O Nino já não está lá dentro da crista da onda lá do stop bam, bam, bam do mercado RU. Então eu já não iria nessa linha. Tá? E de maneira Não, mais beleza. concreta foi como você falou, é aquela coisa de daí a pouco, quando eu entro em contato com Entrecliques, lá no caso do Marcelo Varejo, e quem vai me atender é o Barão, problema nenhum. Eu não sei quem é Marcelo Varejo, eu sei que ele é um chefão lá, nem esperava que ele me atendesse, né? Agora, se a empresa for Marcelo Varejo SEO, eu falo assim, cadê o Marcelo Varejo, bicho? Né? Quem é o cara aí? Cadê o cara para me atender? Sacou? Então, eu pensaria dessa maneira. Tá? Exatamente. A longo prazo eu acho que fica muito limitado, né? Eu acho que sim. E você vai ter muito problema de escala, principalmente.
escala naquele sentido, né? Que eu também já falei para vocês de casos que eu vivenciei com algumas empresas, de aí eu mando a Cláudia, que é uma braço direito minha, top, top, top. Aí fala assim para a Cláudia, Cláudia, desculpa, cadê o Nino? Não, mas olha, bicho, o Nino tá em coisa, mas eu sou aqui braço direito dele. Na verdade, sou eu que faço tudo aqui da consultoria. Ele só aparece lá porque ele tem cabelo branco e é bonitão. Não, não, tá legal. Então, vamos esperar o Nino chegar para começar a reunião. Aí fica chato esse tipo de coisa, né? E tem cliente que é mais assim, mas e aí não vale a pena, tá? E tem Não, aquela coisa, obrigada. Nini, você vai usar seu sobrenome. Esses dias eu encontrei Faganello Advogados Associados, Faganello Indústria de Móveis. Pô, é, Faganello não é tão comum encontrei, assim, né? assim, eu achava que não era tão comum assim. É. E os primos do meu pai, do interior de São Paulo, do interior do Rio Grande do Sul, italianada que está espalhada pelo Brasil, cada um abriu uma empresa em um canto. E esse é o risco de usar. Eles fazem, aí eles se inspiram lá naquele filme lá do Don Corleone e fazem importação de azeite, né? Lá da Exatamente. Sicília. A Esses gente, a italianos gente são só traz brincadeira, pelo amor de Deus. conhecimento por enquanto, Nina. É a única coisa que a gente consegue Ó, trazer. vamos Mas é lá, que isso. estamos quase fechando aqui, ó. Então, pronto, Fumec, Feira Shop e tal, pá, beleza. Depois, eu tô aqui com o mouse meio qualquer coisa. Aí, além dos cases, colocou depoimentos, e aí, pessoal, volto a dizer para vocês, aproveitem que o Renan não está aqui, aproveitem que vai acabar daqui a pouco. Quem quiser depoimento do Nino, né? Vocês podem até escrever assim, né? Nino, coloca o seguinte aqui, ó, coloca assim, ó. Olha, o Joe é um cara fora de série, ele é bonitão. Me manda o texto. Eu só vejo ali se tem qualquer palavra que eu não concordo e falo, tá bom, pode colocar meu nome aí embaixo, assina aí e diz que foi eu que falei. Problema zero, tá? Problema zero. Agora, Obrigado, Nino, pelo seu depoimento no meu site. Grátis, Emílio. Obrigado. não, mas Faga, o contrário também eu já fiz, cara. Já teve É depoimento lógico. que eu falei assim, Faga, tem essa frase aqui, cara. Posso dizer que você falou? Nino, beleza, fala aí. Tá, então estamos aqui para ajudar. Claro que você achar que vai ajudar. Agora, o que eu falaria para vocês também? Tentar meio que dar uma ajustada aí, Joe, nos textos, para eles ficarem mais harmônicos. Sabe por quê? Tu tem aquele problema lá que a Cláudia conhece muito melhor do que eu, da Gestalt, né? Da Gestalt. É um problema que, vamos ver se eu falar besteira aqui, né? A teoria da Gestalt explica, né? Que é o seguinte, a gente, cara, sei lá, ao longo da humanidade, agora da humanidade não, da história, não sei se vou saber falar corretamente agora com tanta propriedade, mas esse esquema é o seguinte, a gente meio que vai tentando deixar certas coisas em simetria, ocupar certos espaços em branco. Então, quando eu tenho uma coisa que está meio desalinhada, isso me soa estranho, sacou? Parece bagunçado. Aí você fala para um designer ajustar isso aqui, tá? E a outra coisa é o seguinte, eu, Nino, por questões pessoais, mas também profissionais, e aí eu falo aqui para vocês como uma parte mais profissional, eu tenho ficado muito antenado em tentar demonstrar propositalmente nas coisas que eu faço uma sensibilidade com temas ligados à diversidade e à inclusão. Então, por exemplo, eu tentaria ter 2 mulheres e 2 homens, ou 2 mulheres e 1 homem. Tá? Eu estou dando aqui exemplo, você pode colocar aqui qualquer variedade, mas esses detalhes, Joe, eu tenho reparado que as empresas com quem eu converso, os executivos e tal, são coisas que, como eles estão sendo cobrados, o cara começa a ficar atento, né? Então, a empresa vai lá e eles contratam, mas vamos contratar aqui um pessoal de diversidade para ensinar a gente aqui que tem que tratar a mulher com respeito e tal, ver se a gente aprende isso, né? O idiota vai lá, não sabe fazer isso, tem que contratar alguém para poder falar, né? E aí ele aprende, por exemplo, que você não pode usar coisas do tipo, a pessoa ela ficou cega de paixão. Não, você não pode usar cega como um defeito, né? Coloca que ela ficou, sei lá, boba de paixão, ignorante de paixão, uma outra coisa e tal. Aí ele vai aprendendo aquilo, porque ele está recebendo treinamento dentro da empresa, porque ele está sendo cobrado pelo mercado, cobrado por um parceiro, cobrado por um cliente, e aí ele começa a ficar com o olhar mais atento. E aí, às vezes, numa dessa, o cara fala assim, poxa, mas o Joe colocou aqui só homem branco, né? Eu estou dando umas exageradas, pessoal, e não é discurso de Nipolini é um comunista, não. É porque o racional é esse. As empresas que a gente vai atender, possivelmente, tem mercados que não, tem outros que menos, possivelmente vão também elas
estar sendo pressionadas por essa dinâmica do mercado. Ao que eles são pressionados, participam de evento, lêem reportagem, você acaba tendo o seu olhar um pouco treinado. Então, eu, Nino, tenho tentado, desde escolher melhor as palavras e tal, não acerto sempre, tem muito para melhorar, mas eu tenho tentado fazer esse exercício. Então, só essa pontuação aqui, e óbvio que os depoimentos estão muito bons, ilustrativos e variados, né? Tem aí pessoas de diferentes empresas e tal. Tá? E aí, por fim, né, também acho que fechou bem. Só minha última consideração, tem até slides que eu já usei, mas há um tempo eu tento evitar, os ícones, né? Porque os ícones a gente fica naquela ideia do não me faça pensar, né? Que é qualquer coisa que é uma informação que não agrega, elimina. Então, isso aqui são informações, né? A gente para microsegundos ali, né? Opa, calma aí. Tá, bolinha, entendi. Aqui é e-mail, telefone, agora eu já peguei o fluxo, aqui tem o LinkedIn, YouTube. Por que é isso aqui? Eu não sei, porque eu não uso Instagram, isso aqui parece que é. Então, o cara pensou muito ali. Tira os ícones, até porque a linguagem iconográfica, ela deveria substituir alguma informação. Nesse caso, não, tá tudo óbvio, né? Site, e-mail, telefone, já que tem Instagram, tá tudo óbvio. E Ô, também Joe, tudo coloca criado um muito QR bem. Code também. Um QR Code, muita gente coloca um QR Pode Code ser, pode para ser. facilitar. Sim. Porque, por Opa, exemplo, eu pode estou em ser. palestra, eu vou falar sobre o meu portfólio, coisa rápida. Tá Sim. aqui, pá, o cara está apresentando, já põe, aponta a câmera, acaba sendo prático também. A depender do ambiente, sim. Eu, por Isso, exemplo, faço inclusive, isso em alguns lugares. inclusive, é uma das recomendações do Sebrae, quando a gente finaliza alguma apresentação, apresentar, isso é regra da marca, inclusive. Você tem que apresentar o último slide, ó, se vocês quiserem, acessa aqui esse QR Code e tal. Então, acho que você pode se aproveitar Ótimo. também. Exato. Em alguns casos vai cair super bem. Nesse caso que o Fagá falou de palestra, de aula, é super útil. O cara está na plateia, ele vai lá, mira e bate, né? Muito bem. Olha, antes de eu. Então, acabou a apresentação aqui do mestre. Antes de eu passar para perguntas mais abertas, e vocês podem perguntar para mim, e obviamente podem perguntar também para o mestre Joe sobre a apresentação dele e tal. Mas, Joe, você, alguma coisa a dizer, complementar, corrigir, sugerir, enfim, fica à vontade, irmão. É legal quando a gente ouve assim essas explanações, aguça um monte de detalhes. Por exemplo, essa questão da gestão realmente ficou sobrando e não é uma área foco, entendeu? Eu falei, pô, por que eu botei isso? Sabe? Então, umas coisas assim que realmente faz sentido todo revisar. Por exemplo, essa última aí dos ícones. Pô, que ridículo botar os ícones, eles são a mesma coisa do que eu estou falando, né? Mas observa como é legal o olhar do outro nos ajudando sobre as nossas questões. Então, assim, agradeço a todos. Estou aberto a outras críticas também, tá? É muito legal mesmo. Como eu falei para o Nino outro dia, é um exercício de reconstrução, né? Eu estou com 51 e recriando a minha vida profissional. Muito legal, muito legal. Nossa, mestre, Extremamente parabéns. feliz com o grupo. Obrigado por todas as considerações aí, todas as opiniões. Imagina, mestre, olha, parabéns e parabéns também que você tantas pessoas, né, cara, com 50 anos de idade que fala, putz, bicho, já perdi, né? Já era o que tinha para fazer, já fiz, o que não deu, não dá mais, né? Então, isso aí, e não é fácil, né? Não é fácil. Eu também, eu ao longo também do tempo aí da carreira, né, e tal, algumas coisas, né, cara. Quando eu vou entrevistar a pessoa, assim, eu gosto muito de tentar saber mais sobre a pessoa do que a parte técnica, porque você vê, quando o Joe fala, né, pô, tenho 50 anos, estou me reinventando, ou então, sei lá, vira a Gabi, não sei se é o caso dela, a Gabi fala assim, não, Nino, né, eu tenho 2 filhos e tal, são coisas que você fala assim, cara, tem um simbolismo aí, né, cara? O pessoal fica perguntando na entrevista. Ah, você tem, sei lá, resiliência, proatividade. Aí vira lá a pessoa e fala assim: olha, eu sou mãe solteira, sou eu e meu filho só de 11 anos de idade. Fala assim, cara, essa pessoa já demonstra um monte de coisa, né, cara? Ralação, flexibilidade, porra, coragem, cara. Tipo, não tem medo né? Imagina, eu vou dar para ela aqui um trabalhinho e vai tirar de letra, né, cara? Cria lá um filho sozinho. Então, acho que são coisas realmente importantes. E muitos parabéns aí para você e tantos alunos nossos também que estão ou em várias batalhas ou superaram batalhas também, né? E a gente vai acompanhando aqui de fora também um pouco, às vezes um pouco mais de dentro e tal.
Ficou realmente muito bom, Joe, esse material todo. E outra, só para complementar aqui a coisa que o Joe falou, mesmo passado aqui o curso, ou se o Nino não responder, bicho, quantas vezes colegas nossos, às vezes colocam lá no grupo, pessoal, coloquei meu site no ar. Vai, aí, ó, pode falar o que vocês quiserem e tal, papapá, manda aí comentário, sugestão. E uma galera, bicho, sabe, para ajudar mesmo, vai lá, entra no site do cara, dá uma sugestão, dá uma palhinha. Então vocês podem sempre fazer. Eu mesmo faço isso, né? Quantas vezes, né? Eu peço uma opinião para um, para outro, né? Vê o que achou disso aqui, ó, tô com essa ideia, o que você acha? Né? Olha, lê esse material aqui. Então eu acho que isso aí realmente é um dos grandes diferenciais nossos aqui, não só dessa turma, né? Mas dos alunos do Marketing Elevation como um todo que vocês estão aqui. Tá? Você vê lá a Cassiana também, né, o marido lá trabalhando lá no Chile. São coisas que realmente, né, cara, quando a gente passa por essas situações, né, você fala assim, porra, bicho, né, não é uma... É uma barra tremenda, né? Isso de mudar, cara, de carreira, são coisas que você parar para pensar, cara, cada um de nós aqui, a maioria, eu acho que até eu, inclusive, você não teria coragem de fazer isso, né, bicho? Então, é uma questão que demonstra um mental e um emocional realmente muito forte, não precisa ficar perguntando coisa para as pessoas. Isso é muito bom, realmente. Pessoal, Joey, mestre, muito obrigado a todos vocês.